Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. Vamos para os subestimados e superestimados com o Lucas Pedrosa. Vou pegar minha cola aqui. Me fala 2 jogadores superestimados e 2 jogadores subestimados pra você, mestre. Paolo Guerreiro. Superestimado. Superestimado. Jogador que é encarado por muitos como se fosse um craque, uma revolução de camisa 9. Gente, é muito bom jogador. Tem história, respeito. Fez o gol do Mundial pelo Corinthians. Jogou aqui no Flamengo. Nunca esteve na prateleira que queriam colocar. Eu falaria 40 centroavantes melhores do que o Paolo Guerreiro. Até se dou fé, também acho, sempre achei. Na época era assim, Guerreiro, Luiz Fabiano. Fala, tá brincando comigo, né? Enfim, outro jogador superestimado. Cara, eu pensei muito nisso, ia ser muito difícil, Bob, porque assim, tu olha, cara, e eu tenho muito um profundo respeito pelos caras que chegam lá e tudo mais. Claro. E eu não consegui tanto, tá aqui, tá em branco assim o nome. Fala um que você acha. Superestimado? É, Puta merda, são tantos, cara. pra ver se eu concordo com você. Cara, eu acho o Pedro do Barcelona superestimado. Lembra do Pedro? Pedro, ambidestro? Porra, total. Tô Superestimado. tô contigo. Pedro eu achava superestimado. Ambidestro, bom jogador, mas assim, ele não chegou perto, do nível dos jogadores que estavam ao seu Exato, redor. achava ele bem superestimado na Verdade. época. E assim, é até importante você ter falado isso, cara. Eu já fiz essa claquete algumas vezes, mas eu tenho esquecido de fazer. Todo jogador profissional de futebol que chegou lá é um extraordinário. É o fora de série, fora da curva, merece todos os elogios. Todos os elogios são poucos. E são 1 bilhão de vezes melhor do que réis mortais, tá? Isto posto, aqui os superestimados, subestimados, a avaliação é se tinha mais cartaz do que realmente jogava ou menos cartaz do que realmente jogava. Mas queria fazer essa claquete. Sabe um? Isso aí, você vai pegar número, vai pegar história, tudo mais. Acho o Raul superestimado. Também acho. Raul, atacante do Real Madrid, o Raul Gonzalez e tudo mais. É outro, nunca esteve do nível dos companheiros dele. Sempre foi um grande jogador, gente. Eu sei que ele é um grande jogador. Mas eu sei também que havia uma necessidade de colocar um grande jogador espanhol no Real Madrid na vitrine. Então eu acho o Raul superestimado. É outro que eu falaria 40 centroavantes melhores do que o Raul. 2 jogadores subestimados. Salah, Puta, muito, extremamente subestimado. muito. Tem 8 temporadas que esse cara tá entregando 40, 50 gols e as pessoas não falam dele como deveriam. O Salah é um jogador extraordinário. Ele é um atleta que tem tudo pra ser, ou já tinha tudo pra ser, o melhor do mundo. Por exemplo, as pessoas falam muito do Mbappé. Com razão, tá? O Mbappé merece todo o holofote que ele tem. O Salah não deve em nada pro Mbappé. A nada. Nada. Meu time nada, escolheu o Salah, inclusive. Nada. O Salah é uma pica de um jogador e é muito subestimado. E o outro, não pela torcida do Vasco, mas a nível Brasil, Roberto Dinamite, subestimado. As pessoas não dão o valor que deveriam dar ao Roberto. Roberto é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, maior artilheiro de todos os clássicos do Rio de Janeiro, Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo. É um jogador que tem mais de 700 gols na carreira e foi ganhar um brasileiro com 19, 20 anos de idade. Explosão, de fato. E assim, era o cara, numa época que o Flamengo dominava o futebol carioca, o Fluminense também tinha um bom time, mas era um cara que ele, apesar de ter bons companheiros, ele tornava aquilo ali mais equilibrado. Porque o Roberto era foda e ele não é encarado da forma no futebol brasileiro como o Roberto deveria ser encarado. Quem falou isso muito parecido com você foi o Mauro César aqui. Mesma Mauro coisa. César falou, cara... Concordo plenamente. Ele falou, eu como rubro-negro, cara, temia o Roberto. Ele era foda. conseguia igualar. E o Zico tinha admiração porque sabia que ele era uma puta ameaça. Sim. Belíssima lembrança. 2 jogadores superestimados do Vasco e 2 subestimados do Vasco. Então, do Vasco, eu vou falar um nome aqui, mas eu vou explicar o contexto para que as pessoas entendam, tá? Quando eu falei aqui quais eram os jogadores que mais me irritaram, Alessandro, Diogo Silva e Michel Alves. Isso foi em 2013. Em 2014, o Martin Silva chega para jogar no Vasco da Gama. E aí você sai do 0 pro 7. Do 0 pro 7. Eles eram um goleiro nota 0. Repito, com todo respeito a todos eles, mas não serviam para jogar no Vasco. E o Martin Silva é um goleiro nota 7. Ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Mas essa carência que precedeu a chegada do Martin Silva ao Vasco tornou o Martin Silva muito maior do que ele realmente
é na história do Vasco. O Martin Silva teve camisa comemorativa, o Martin Silva, muita gente coloca ele em bandeirão, em muro, é encarado como ídolo. Não é ídolo. Ele não é ídolo do Vasco, ele não chega nem perto disso. Nem perto. E vou falar mais. O Léo Jardim é um goleiro melhor do que o Martin Silva. O Léo Jardim é um goleiro mais expressivo para os últimos anos do Vasco do que o Martin Silva foi. Então, assim, acho muito superestimado, com todo respeito ao Martin Silva, que é um cara foda, que respeitou muito o Vasco, foi muito importante pro Vasco naquele momento. Mas a torcida do Vasco coloca ele num pedestal que pra mim não existe. Assim, não existe. Tem mais um superestimado do Vasco? Cara, eu pensei muito nisso também, mas eu tive muita dificuldade pra poder achar, assim, um que eu olhasse e falasse assim, esse é muito superestimado. Superestimado. Eu acho esse muito superestimado. Acho o Martin Silva muito superestimado pela torcida do Vasco. Se vocês tiverem aí sugestões de jogadores superestimados do Vasco, mandem aí pra eu ver se o Pedrosa concorda. 2 jogadores subestimados do Vasco. Romário. Rapaz. A própria torcida do Vasco subestima o Romário. Eu sempre faço esse discurso porque, cara, outro dia eu vi um movimento até do Rony, que é um dos idealizadores da reserva aqui no Brasil, né? Um dos empresários mais fodas que tem aí. O cara é muito foda mesmo, assim, um gênio no que ele fazia. Entre outras pessoas também, outra parte da torcida que não gosta da estátua do Romário ali em São Januário. Quando você for lá, você vai ver que tem abaixo do placar, tem a estátua do Romário, que é a estátua dos 1000 gols. Só que assim, o Romário não ganhou aquela estátua porque ele fez 1000 gols. O Romário ganhou aquela estátua porque o Romário foi revelado no Vasco, porque o Romário internacionalizou o nome do Vasco da Gama no mundo. Se você for pegar a ficha do Romário, eu tenho certeza que o mundo inteiro fez isso. O clube que tá lá é Vasco da Gama. O Romário, ele é o maior artilheiro do Vasco no século XXI. O Romário, ele é o cara que fez mais de 70 gols pelo Vasco em 2000. Ele dá o Campeonato Brasileiro pro Vasco. E ele também participa da maior virada da história do futebol, que é o 4-3, e ele faz 3 gols. O Romário evita o Vasco de cair antes de 2008, quando ele, inclusive, é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Então, assim, além dos campeonatos cariocas, o Romário ele pode ter falado besteiras porque ele é o Romário. Se não tivesse a personalidade que ele tem, ele não seria o Romário. Então ele em alguns momentos falou algumas besteiras, as pessoas identificam ele como flamenguista, mas assim, na história do Vasco, Bop, pouquíssimos jogadores fizeram o que o Romário fez. Eu diria que ele é o melhor jogador que vestiu a camisa do Vasco. Falei do Roberto, o Roberto é o maior. O Roberto é o maior. O Roberto sempre vai ser o maior. Nunca vai ninguém passar o Roberto na história do Vasco. Mas como jogador de futebol, o melhor que vestiu a camisa do Vasco foi o Romário. Ninguém jogou mais bola do que o Romário vestindo a camisa do Vasco. E quando eu digo isso, é carreira inteira, tá? Claro. Então, cara, eu acho o Romário muito subestimado pela torcida do Vasco. Romário é um ídolo do caralho. E tá tudo bem se ele não fosse o ídolo pessoal por essas questões das declarações, por ter jogado no Flamengo e tudo mais. Não tem problema. Mas bater no peito pra falar que é tetracampeão brasileiro, bater no peito pra falar que tem a melhor virada da história do futebol, a maior virada da história do futebol, e querer diminuir o Romário, desculpa, não são coisas que coincidem. E principalmente essa ideia de a estátua do Romário não merece estar lá. Merece e muito estar lá. Romário fez muito pelo Vasco. Então, pra mim, ele é muito subestimado. E o Nenê, pra mim, ele é o ídolo das vacas magras. O ídolo? O Nenê? Nenê. No Juventude agora. O Nenê, pra mim, ele é o ídolo das vacas magras. O Nenê, ele aceita vir pro Vasco quando ninguém queria vir pro Vasco. E ele chega pro fim da carreira dele, só que já tem 10 anos, né? E ele acaba com o futebol brasileiro, ele faz o Vasco voltar à Série A. O Nenê volta pro Vasco agora em 2021, quando acontece o que aconteceu. E ele fala, eu só saio daqui quando o Vasco subir de novo. E foi isso que ele conseguiu fazer. Foda. Então, assim, eu acho que ele é um cara muito importante para um período muito ruim do Vasco. E muitas vezes no final ali da passagem dele pelo Vasco, as pessoas passavam dos limites, assim, com falta de respeito com o Nenê. Então, eu acho ele muito subestimado para essa recuperação de autoestima que o Vasco teve nos últimos 10 anos. Ele foi o principal jogador. E o ídolo de vacas magras, ele tem um verniz diferente. Total. É o Luciano no São Paulo, cara. É o Luciano no São Paulo. Eu acho que vale, é uma excelente comparação. Porra, eu acho que é muito isso. Um treinador superestimado e um treinador subestimado. Superestimado Alberto Valentim. Nossa. Eu não consigo entender como tem tanto espaço, com tantos trabalhos ruins e continua trabalhando assim. E, porra, gente, eu não quero que ele pare de trabalhar. A gente tá falando aqui mais uma vez sobre ele ser superestimado. E pra mim ele é superestimado. Subestimado, Fernando Diniz. Ele segue sendo perseguido por esse jeito único dele.
E eu acho que a forma como o Fernando Diniz faz futebol é brilhante. Como ele é humano, como ele recupera jogador, como ele faz de uma forma que ninguém faz. Ninguém faz o que ele faz. Ninguém joga do jeito que ele joga. Isso eu concordo. No mundo! Não é no Brasil. Ninguém joga do jeito que ele joga no mundo. Ninguém tem a capacidade de treinamento e fazer com que os caras assimilem o que ele quer tão rápido e de uma maneira tão tangível ali. Porque às vezes você vê, por exemplo, treinadores chegando, aí a gente fala assim, não, é porque esse cara precisa de tempo, 5, 6, 7, 8 jogos. Aí vai bater no 8º jogo e você não sabe qual é a identidade daquele time ainda. Você não sabe como aquele time joga, você não sabe qual é o padrão, você não sabe nada. É mais uma vez aqueles jogadores sendo escalados de uma forma que você olha e fala assim, beleza, o que o Vasco quer? O que o Vasco quer em campo? O Diniz não, meu amigo. Você vai ver no segundo jogo a cara dele ali. Então, além dele ter conseguido ser campeão da Libertadores, o que é o maior título continental que um técnico pode ter, eu acho que ele ainda é muito perseguido pelo jeito de fazer futebol, mas acho que isso diz mais sobre as pessoas que não conseguem entender que ele tem melhorado no jogo dele, ele tem melhorado, ele tem conseguido outros mecanismos do jogo dele, como até a questão... É verdade, o Fernando Diniz há 3, 4 anos, 5 anos, ele não admitia sair dando chutão. Isso não existia, porra. Você deve ter visto isso no São Paulo diversas vezes. Ele queria que o cara, por mais ruim que ele fosse, saísse jogando. E isso prejudicava o time. Uhum. Então, quando você é um cara que é irredutível, amigo, você vai ser prejudicado dentro da bola. Entendeu? Agora, quando ele tem um material humano para poder fazer aquilo que ele acredita, e ele também começa a se reinventar, que é o que ele tem conseguido encontrar hoje no Vasco, cara, ele é um treinador do caralho. Do caralho, ele dá treino. E eu sei disso porque é informação, né? Ele dá treino em 3 horas. Eu tenho depoimentos de pessoas assim, próximas a mim, posso até falar aqui, por que não? Do meu amigo Igor Julião, que já esteve aqui também nessa mesa. Caraca. Ele fala, cara, o Diniz mudou minha vida. O Diniz mudou minha vida. Então, além do trabalho dele em campo, do esportivo mesmo, ele faz um trabalho humano, cara. Ele faz um trabalho pessoal que para mim é a coisa mais importante, mais fora da vida dele. Ele tem defeitos, ele continua tendo problemas, e até se ele não tiver, ele estaria na Europa treinando o Barcelona, mas aqui, do jeito que ele faz, ninguém faz. Então eu prefiro um cara como ele do que um cara comum. Assim, que muitas vezes tem mais holofote do que um cara foda como ele. Uma banda cantora ou cantora superestimada, uma banda cantora ou cantora subestimada. Tá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou começar pelo subestimado. Acho o Sorriso Maroto subestimado. Os caras estão há 30 anos, meu irmão. 30 anos no auge. É inacreditável, pô. Acho muito subestimado. Muito subestimado. Eu sou fã de carteirinha há muito tempo. Mas assim, por que acontece? E aí, até pra explicar o superestimado, caralho, eu vou tomar muita porrada. Imagina, pô. Ninguém vê o bopismo, cara. Eu acho, muita gente vê o bopismo. Eu acho que assim, se você for comparar a carreira do Sorriso Maroto, os caras fizeram até agora o projeto As Antigas e tudo mais, e eles começaram lá em 97, se eu não me engano, e aí foram passando, viajando o Brasil inteiro, aí fizeram esse projeto das músicas mais conhecidas, e se você for pegar a trajetória do Sorriso Maroto nos últimos 30 anos, eles não param de lançar bop. Eu não sei, cara, o quão difícil é para um artista conseguir continuar se reinventando assim o tempo inteiro. Porque existem muitos artistas que têm um momento da carreira deles que eles pegam aquilo ali e falam, caralho, esse é o meu momento, e aí eles vivem daquilo ali. E tá tudo bem, tá? Não acho que não tem nada de errado. Por exemplo, Pixote 15 anos. Irmão, eu ouviria o CD do Pixote 15 anos, caralho, diversas vezes, a vida inteira, Revelação, ao vivo no Morro 1 e 2. Eu ouviria a vida inteira. Ao vivo no Olimpo, ouviria a vida inteira. E vou ouvir a vida inteira, porque é uma obra de arte. Mas é mais difícil pra mim quando você lança álbum atrás de álbum, álbum atrás de álbum, e você tá no Brasil inteiro fazendo show e fazendo turnê e lotando, e os caras botaram 60 mil no Maracanã agora, filho. Então, assim, o Sorriso Maroto, pra mim, quando você vai conversar com um pagodeiro, dificilmente eles vão falar que o Sorriso Maroto tá entre os 3 maiores grupos de pagode do Brasil. Dificilmente. E eles vão falar de vários antes do Sorriso Maroto, o que eu acho um absurdo. Um absurdo. Pra mim, ele é muito subestimado. E o Bruno Cardoso canta pra caralho. Bruno, eu sou teu fã, Bruno. Se ele tivesse uma carreira solo, o Bruno ia ser colocado junto com o Péricles, junto com o Thiaguinho, esses caras. O Bruno é do caralho. Canta pra caralho. Me emociona, assim. Fico arrepiado, mano. Irado, irado. Superestimado? Que problema que eu tô arrumando pra mim agora. Falar entendimento de pagode, tá? Eu acho o Belo superestimado. É mesmo? Por quê?
Porque o Belo vai muito nessa linha do que eu falei aqui agora. Ele teve um momento muito pica no Soweto, e aí ele vira o Belo, sozinho, né? Sozinho. E aí ele escreve canções que vão estar sempre na nossa memória. Sempre, sempre, sempre. O Belo é do caralho. Reinventar, entre outras músicas. Mas ele continua vivendo disso. Hoje. Assim, eu sei que o Belo hoje é ator e tudo mais, tá até fazendo um baita de um trabalho e etc. Mas a discografia do Belo, nesse quesito longevidade, e eu acho que essa questão também de ser nostálgico, faz com que as pessoas coloquem o Belo num patamar acima do que ele de fato está em relação a outros caras do pagode. Por exemplo, eu não consigo botar o Belo no mesmo patamar do que o Péricles, por exemplo. Não consigo. Ou do que o Sorriso Maroto. Porque eu acho que a carreira do Belo é foda, ele tem vários sucessos, o cara tem leite condensado na voz, mas acho que... É sério, isso tudo é verdade. Mas pra mim, colocam ele num pedestal acima. E isso não quer dizer que o Belo não seja foda. O Belo é foda, mas superestimado. Um filme ou série superestimado, um filme ou série subestimado? Tá, vou botar aqui, ó. Superestimado. Forrest Gump. Superestimado? Superestimado. Rapaz, essa foi polêmica pra caralho, meu irmão. Superestimado, cara. Eu acho que ele aborda questões ali que são muito mais sensíveis do que o filme realmente retrata, tá? E acho que ainda aborda uma questão de que se você for legal, se você for puro, que o mundo é belo. O mundo não é belo, irmão. O mundo é cruel pra caralho, entendeu? Então, é um bom filme, é um ótimo filme, mas não é nesse lugar que as pessoas colocam. Um filme ou série subestimado? Estômago. Brasileiro. Marco Jorge. Estômago. Baita de um filme. Preciso ver, mano. Absurdo de filme. Preciso ver. Pra mim Eu amo esse filme. Assustador. Muito bom, bom pra caralho. Fala de relação pessoal, fala de sociedade, fala de como a nossa barriga manda na nossa cabeça, de como a fome é um problema muito grande, de como você tem essa capacidade de entendimento daquilo que acontece no Brasil, porque é uma chegada de um nordestino aqui no Sudeste, e ele tenta ganhar a vida, e ele tenta ganhar a vida de várias maneiras, mas ao mesmo tempo ele não é um cara tão, digamos assim, inteligente no quesito, ele nunca teve acesso àquela informação, então ele não consegue lidar com a malandragem de quem já vive aqui, nessa terra mais... que tem que ser malandro mesmo, entendeu? Então aí ele vai pra prisão porque ele mata a mulher que enganava ele, cara, e ele dentro da prisão ele vira rei, mas antes ele já tinha virado rei pelo talento dele, e eu tenho, dos 4 avós que eu tenho, né, minha avó a única que tá viva ainda, 3 são nordestinos. Então eu acho que essa luta dos caras virem de lá e conseguir vencer aqui é uma coisa que mexe muito comigo, e é isso, cara, a barriga te controla, cara. A fome te controla, irmão. Você é capaz de coisas inimagináveis por conta da fome. Então, acho que é um retrato muito grande do Brasil e é um filmaço, assim, de forma geral. Além de tudo que eu falei aqui, ele ainda é um filme engraçado, é um filme que você olha e fala assim, caralho, bom pra cacete. Uma comida superestimada e uma comida subestimada? Camarão, superestimado. Não consigo, polêmicas não param. Não consigo entender por que colocam camarão assim de uma maneira tão bizarra. É bom, como eu falei aqui, mas, porra, gente, tem muita coisa melhor. Quando as pessoas comparam camarão com picanha, dá vontade de cortar assim meu pescoço fora, porque não tem comparação, não tem história, não tem resenha. Uma comida subestimada? Cupim. Bom pra Cupim caralho, é bom cupim. É Absurdo. Gostoso. Quando vai fazer top de churrasco, cupim tem que estar dentro, irmão. Cupim é assustador. Isso é forte. Cupim tem que estar dentro. Este foi o Subestimados e Superestimados com o Lucas Pedrosa. Estamos chegando na reta final do programa.